the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos e ao novo ano de 2025. Como já vem sendo o hábito, o primeiro episódio do ano é dedicado a repassar a performance do ano anterior e eu vou então partilhar convosco os resultados do meu portfólio, as mais-valias realizadas, os dividendos recebidos, mas vou também fazer uma reflexão sobre algumas decisões de investimento ao longo do ano. No entanto, não vamos ficar por aqui. Como eu sou apologista da transparência, vou mostrar-vos também os números do YouTube, do Instagram, do Patreon e do Spotify para que vocês sigam de perto como é que tem sido a evolução do canal e assim talvez se sintam inspirados a iniciar também o vosso próprio projeto. Mas vamos lá então ao que importa. O portfólio em 2024 conseguiu uma performance de 22%, um valor próximo do índice S&P 500, mas com uma diferença de 2%. É verdade que não existiu aqui uma superação do principal índice mundial e uma das razões é a diversificação da minha carteira. O S&P 500 são empresas 100% americanas, enquanto o meu portfólio tem uma exposição de apenas 79%, com o resto a dividir-se por Reino Unido, Canadá, França ou Países Baixos. Nesta ordem de ideias, a comparação seria mais adequada, por exemplo, com um índice como o IWDA, que fechou 2024 com 20% de valorização, e aí o meu portfólio superou o mesmo em cerca de 2%. Se introduzirmos os dividendos recebidos nestas contas, a performance do portfólio seria de 25%, o S&P 500 igualaria este valor e o IWDA passaria para os 23%. Portanto, apesar de não ser um objetivo prioritário, a performance do meu portfólio em 2024 foi muito positiva e conseguiu igualar ou até superar os índices com os quais faz sentido a comparação. Ainda assim, ficou atrás, por exemplo, da performance da Berkshire Hathaway ou de um ETF de crescimento, e sim com resultados absolutamente extraordinários nos últimos 5 anos. É também importante referir que a comparação das performances dos índices com o portfólio ignora totalmente as entradas e saídas de capital, porque só assim é que faz sentido estarmos a comparar. Eu não estou aqui a medir o meu timing de entrada ou saída das posições, estou a medir a performance dos ativos que eu escolho e, portanto, o método Time Weighted Return é a única escolha possível. A nível de dividendos, o portfólio gerou perto de $1.300, já contabilizando aqui o que foram as retenções na fonte dos diferentes países de origem, e sobre este valor falta ainda aplicar 13% de imposto em Portugal, pelo que estamos a falar de mais de €1.000 num ano. Não é, por enquanto, um valor que muda a vida a ninguém, mas mais do que triplicou desde 2020. A este ritmo vai ser claramente um excelente complemento para a minha reforma daqui a uns 35 anos, mais coisa menos coisa. No que respeita a mais-valias, em 2024 eu cortei algumas empresas do portfólio e reduzi algumas posições, com a Nvidia à cabeça, pelo que na prática são perto de €1.100 em mais-valias que vão ser abatidas com os prejuízos do ano passado, mas que ainda assim vão obrigar a pagar algum imposto. No geral, e aqui eu já vos estou a mostrar o saldo ou o estado atual de todos os meus investimentos, desde a concepção dos mesmos, vemos que as ações são dos ativos com melhor valorização, atualmente, superado apenas pela minha posição em criptomoedas, sobretudo em Bitcoin. Neste momento, o meu património investido ronda aos €75.000 e apresenta uma valorização atual de 50%. É verdade que tenho ainda bastante capital disponível nas diferentes corretoras à espera de oportunidades para fazer crescer o portfólio de ações até aos €100.000 durante este ano. Comparando com os objetivos traçados inicialmente, a rentabilidade do dividendo do portfólio está acima do previsto. Por outro lado, a nível de valorização, o portfólio recuperou bastante, acabando ligeiramente abaixo dos $79.000 esperados em 2024, e para 2025 a expectativa é que o valor do portfólio atinja os $98.000 com 50.000 investidos. Um objetivo difícil, naturalmente, mas não impossível. Veremos como se comporta o mesmo. O que não mudou
Foi o caminho rumo aos 500 mil euros, através do investimento anual de 6 mil euros e uma valorização também anual de 15%. Essa sim, muito complicada de atingir no longo prazo. A curto prazo, é verdade, temos vivido bons anos, acima de 20% ao ano, mas convém lembrar toda a gente que não é sempre assim. Mudando então o tema para as redes sociais. No Instagram, a conta duplicou o alcance, tendo agora 2.500 seguidores, um número modesto, mas que vocês podem ajudar a crescer, até porque não retira qualquer benefício monetário da plataforma. É apenas um meio de divulgação do conteúdo. Seria ótimo se atingir os 5 mil seguidores durante 2025, mas para isso vou precisar da vossa ajuda. No YouTube, atingi a marca proposta o ano passado dos 10 mil seguidores e acho que estou em condições para colocar o objetivo para este ano de atingir os 17 mil. É puxado, eu sei, mas também se não for assim, não tem graça, não é? O YouTube é uma plataforma que me rende alguma coisa, muito pouco, também é verdade. Estamos a falar de 760 euros durante todo o ano, o que, sejamos sinceros, não compensa nem de longe todo o esforço de subir conteúdo didático e novo todas as semanas. No Spotify, o podcast atingiu as 4 mil streams, com apenas 9 episódios, mais de 900 ouvintes, dos quais 600 seguem ativamente o canal. O interessante aqui nem é a rentabilidade, porque eu recebo zero do Spotify, é perceber que o podcast é ouvido um pouco por todo o mundo. Desde a América Latina à Índia, dos Estados Unidos à Turquia ou de Moçambique ao Egito, existem reproduções um pouco por todo lado, o que me deixa de certa forma orgulhoso. E por fim, a verdadeira razão da continuidade ou da sobrevivência deste canal, o Patreon foi a plataforma mais impactante de 2024. Os apoiantes do canal duplicaram, ultrapassando os 200 patronos, e as receitas seguiram um caminho idêntico, mas mais exponencial, ao atingir os 8.900 euros no ano passado. A este valor há que retirar as despesas que eu tive com livros, por exemplo, onde entreguei mais de 24 livros durante o ano e este mês serão mais 2, relativamente a dezembro, que no total vão prefazer mais de 350 euros. Este rendimento sim que é mais interessante, apesar de estarmos a falar ainda menos de um ordenado mínimo mensal, mas ajuda e motiva a ter este passatempo de divulgação de literacia financeira, não sendo, desenganem-se, um montante significativo. É, no entanto, suficiente para me fazer acreditar que é possível continuar a crescer e a melhorar na construção de uma comunidade já de si incrível. Eu posso confessar-vos que mais do que o rendimento do Patreon, a comunidade que se juntou no Discord e que partilha todos os dias conceitos, ideias e opiniões e que se ajuda mutuamente é o verdadeiro prémio para mim. Ver em primeira mão o impacto positivo que isto tem na vida das pessoas é muito gratificante e se ainda não entraste, estás a perder um mundo de oportunidades e networking que não vais encontrar em mais lado nenhum. Bom, mas então vamos lá às reflexões sobre algumas decisões ao longo do ano. E as que mais impacto tiveram foram, por exemplo, o facto de ter fechado a posição na Ralph Lauren em fevereiro a $167 e desde então subiu mais de 35% até aos $230. Ou, por exemplo, ter fechado a posição na Wells Fargo a 62 e a ação ter continuado a subir mais 15%. Obviamente que eu mantenho a minha decisão de retirar do portfólio estas duas empresas, até aí tudo bem, eu saí com ganhos dessas posições, mas queria mostrar-vos que é muito difícil acertar nos picos para decidir fechar uma posição. Eu tive mais sucesso com a Sprouts Farmers Market, por exemplo, onde acertei no momento exato de entrada e de saída ao vender a $152, mas casos como este são extremamente difíceis de replicar. Por outro lado, situações de aberturas de posição como na Deere sabem a pouco, porque eu deveria ter alocado uma percentagem maior inicial, talvez comprando duas ações, mas isto é quase como fazer previsões depois do jogo, ou seja, não serve para nada. No futuro, e aprendendo um pouco deste erro, eu vou procurar abrir posições mais significativas, como dizia o Druckenmiller, e ir reforçando pontualmente as mesmas em vez de uma abertura menor e ficar depois à espera de alguns retrocessos. Outra questão importante também está na redução progressiva do portfólio. Eu espero durante o próximo ano continuar a fechar posições residuais de empresas que eu considero não fazerem mais sentido num portfólio focado em qualidade. Mas, obviamente, eu gostaria de conhecer a vossa opinião, assim que passem pela caixa de comentários e partilhem a mesma. Esta semana, no que toca a índices mundiais, a China e os Estados Unidos fecharam com perdas, no caso chinês até bastante mais agressivas, com a Península Ibérica a ser a região onde se conseguiu escapar a esta onda vermelha.
canalha. Um dos principais, se não o principal banco de investimento norte-americano, publicou uma perspectiva sobre a economia indiana que prevê que esta supere o Japão e a Alemanha para tornar-se a terceira maior economia mundial já este ano. O principal índice de mercado de ações indiano, o Nifty, está com um múltiplo superior a 22 vezes, o que, convenhamos, se justifica com estas expectativas de crescimento. Em 2021 atingiu as 40 vezes e podemos também ver que há mais de uma década as expectativas eram bem mais modestas, com um múltiplo desta feita a rondar as 17 ou 18 vezes. Será então uma boa oportunidade? Talvez, mas a minha falta de confiança na pouca transparência ou fiscalização por lá afasta-me completamente desta especulação. Quem especulou e bem foram os hedge funds americanos, fundos apenas acessíveis ao grande capital e que trazem exemplos de retornos superiores a 50%, como no caso do Discovery Capital. Outros fundos tiveram menos sorte e fecharam abaixo do índice S&P 500 com ganhos de 21% ou 19%, mas que ainda assim são valores muito positivos. Por falar em ganhos, o peso argentino foi a divisa que mais valorizou durante o ano passado, com 44%. Parece então que as políticas de Javier Milei estão a produzir resultados, apesar de a inflação por lá ainda andar nos 112%. Estão no bom caminho, mas ainda longe de resolver os problemas da economia argentina. No mau caminho estão os incumprimentos com o crédito ao consumo nos Estados Unidos, onde 46 mil milhões de dólares foram dados como perdidos num valor só antes visto em 2010. Desta feita, ainda não conhecemos os dados do último trimestre, mas isto é um sinal de uma perda significativa no poder de compra, que precede também uma forte desaceleração económica. Veremos como se traduz no mercado de ações na primeira metade deste ano. Fechar as notícias com uma partilha do ex-ministro das Finanças alemão, que argumenta a urgência na adoção de reservas cripto pelo Banco Central Europeu. O receio de ser ultrapassado pela iniciativa dos Estados Unidos em criar uma reserva de Bitcoin é a principal razão para a opinião deste senhor, mas o facto de existir cada vez mais capital investido neste tipo de ativos torna-os numa parte significativa da riqueza global e, portanto, serviriam sempre para dar robustez ao balanço do Banco Central. Até agora, isto é tudo fogo de artifício, mas eu acredito que a ser dado o primeiro passo, veremos uma corrida sem precedentes, sobretudo à criptomoeda Bitcoin, por parte dos bancos centrais, que fará corar os mais céticos. No que respeita ao portfólio, eu reforcei a minha posição esta semana na empresa Simpson Manufacturing, que os mais interessados podem encontrar uma análise exclusivamente no Patreon. Parece-me uma excelente empresa dentro do setor industrial, está a sofrer atualmente com a exposição ao mercado imobiliário nos Estados Unidos e com as expectativas das taxas de juros mais altas por um tempo prolongado. Ora, o portfólio esse fechou a semana nos 59% de valorização e alcançou 16 dólares em dividendos recebidos nos primeiros dias de 2025. E é tudo por hoje. Apoia o canal através de um simples like aqui no YouTube. Segue-me no Instagram para ajudar a levar a literacia financeira a cada vez mais pessoas e para teres acesso à nossa comunidade de investimento e análises exclusivas, passa pelo Patreon que seguramente não te vais arrepender. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Agora, se o meu amigo reformular a sua pergunta e lhe disser assim: acha que em Portugal temos um problema com o Estado? Acho. Isso é o que os liberais dizem e têm razão. Acha que em Portugal há demasiado Estado? Acho. Os liberais têm razão. Acha que em Portugal os impostos são demasiado elevados? Acho. Acha que os impostos em Portugal esmagam a liberdade individual, a liberdade das empresas, a liberdade das famílias? Acho. Ou seja, não sendo um liberal, eu tenho que fazer um caminho comum com os liberais. Não sendo um liberal, eu tenho que fazer um caminho comum com os liberais. Hei de fazer com quem? Com os estatistas? Num país onde o Estado está sentado em cima da sociedade, em cima dos indivíduos, em cima das famílias, em cima das empresas, em cima da cultura. Um país que parece um exército de 10 milhões de periquitos a reclamar aumento da ração, de subsídios, de apoios, de tudo, de proteções. Se nós quisermos ser ambiciosos em relação ao nosso país, nós temos que perceber que este paradigma está esgotado e quem quer persistir nele, ou porque não tem imaginação para mais, ou porque não tem ambição para mais, ou porque esta mediocridade é eleitoralmente vantajosa, num cálculo cínico, temos que combatê-los. Temos que combatê-los em nome do futuro, não é verdade?